Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Agradeço imensamente a você que me acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo o promotor de justiça, o doutor André Stefan. O doutor André Stefan é promotor de justiça, OMP aqui de São Paulo, mestre e doutor em Direito Penal, também coordenador da pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal aqui da UNAERP. A nossa pauta de hoje, homossexualidade e prostituição, uma visão à luz da dignidade da pessoa humana. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor André, é um prazer muito grande te receber aqui. Muito obrigado pela visita. Eu é que agradeço, fico muito contente de poder compartilhar um pouquinho as ideias, enfim, que eu procurei desenvolver. Vou tratar numa palestra aqui na UNAERP, né, que também é uma honra muito grande esse convite da UNAERP, a honra de poder coordenar sua pós-graduação Lato Sensu em Direito Penal e Processo Penal, e tratando esses temas que para mim são temas muito caros, não é? Porque além de terem sido abordados por mim numa obra que eu escrevi para a editora Saraiva, foram objeto da minha tese de doutorado, não é? Então, assim, temas que exigiram aí, provocaram bastante reflexão, e eu acho que são temas bem sensíveis, né? Até que ponto o direito penal pode ou deve, que áreas que ele não pode, não deve atuar nessas esferas ligadas à homossexualidade e à prostituição. E a obra que o senhor está se referindo é essa obra maravilhosa que está aqui na minha mão. Olha, o título dela é qual mesmo, doutor? Homossexualidade, prostituição e estupro, uma visão à luz da dignidade da pessoa humana. Já está à disposição o lançamento da editora Saraiva, né? Isso. E é o pessoal que, por acaso, aí tem interesse no assunto, é só procurar que já está à disposição essa obra, não é isso, Verdade, doutor? Tá isso certo. mesmo. Doutor, então justamente a gente pautou aqui, sempre observo que quando se mistura, né, lei, pedido de aplicação da lei de uma maneira mais efetiva, mais enfática, e aquilo vem misturado ali com sentimentos e posição ideológicas, doutor, isso vira uma confusão, não vira? Vira, sem dúvida, né? A gente tem que tentar apartar ao máximo o direito penal de ideologia, não é? O direito penal, ele tem, o direito penal como um todo, não é? Ele tem uma importância muito grande, não é? Eu acho, no funcionamento da sociedade, na coesão do corpo social. O direito penal é necessário, isso não há como negar. Já estão ultrapassadas as teses de abolicionismo penal, que é possível um mundo sem o direito penal. Não há como. Enquanto a gente tiver o ser humano, e o ser humano for essa figura que nós conhecemos, não é? A gente sabe que o direito penal é absolutamente necessário. Não é? Mas sim, sem ideologia, né? Um direito penal que seja eficaz, que seja sério e que faça as pessoas temerem, né? Isso nessa época aí de Lava Jato, etc., né? A gente vê a importância de existir um direito penal com relação aos quais há um mínimo de temor, né? Os crimes de colarinho branco, por muitos anos, passaram assim, né? Em brancas nuvens. Em brancas nuvens, com a crença da impunidade total, né? Verdade. E pelo menos a gente está vendo aí uma realidade um pouquinho diferente, tomara que continue assim, né? Certo. Ainda que existe aí reclamos, né, doutor? Pessoas que acham que este ou aquele está tendo aí alguns privilégios, né? Isso aí é um posicionamento ou mesmo uma intenção ou uma aspiração que a gente vê com cautela, porque afinal de contas nós também somos novos aí, né, nesse viés aí de Lava Jato, né, de busca de justiça, de busca de aplicação da lei. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus, é o ADV Especial. Confira! Olá, amigos! Hoje falaremos sobre os tipos de garantias de contrato de locação permitidas pela Lei do Inquilinato. Pelo artigo 37 da Lei do Inquilinato, o locador pode exigir uma das modalidades de garantia que são a caução, a fiança, o seguro de fiança locatícia e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento.
Adverte-se que exigir por motivo de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação constitui contravenção penal, punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel. Agora, falando rapidamente sobre os tipos de garantia. A caução pode ser prestada por bens móveis registrada no cartório de notas ou imóvel registrada junto ao cartório de imóveis. Já a caução em dinheiro não pode exceder o valor equivalente a 3 meses de aluguel, sendo depositada em uma poupança e devolvida ao fim do contrato ao locatário com as devidas correções. A fiança, que é a modalidade de garantia mais usada nos contratos de locação, consiste em uma obrigação acessória, onde um terceiro, denominado fiador, garante o contrato de locação. Tem o seguro-fiança, onde o locatário contrata um seguro mediante o pagamento de um prêmio, cujo valor hoje já está muito mais acessível, independente da análise cadastral, não sendo necessário incomodar nenhum amigo ou familiar para pedir que seja seu fiador. Temos também o título de capitalização, onde o locatário paga um título com o valor a ser combinado junto à imobiliária, e este título fica vinculado ao contrato de locação. Fim do contrato, não deixando débitos, o dinheiro retorna capitalizado por um locatário. Mas a grande novidade é o seguro-fiança gratuito, onde o proprietário paga o seguro pelo inquilino. Sem fiador e muito menos burocrático, o processo de fechamento do contrato se torna muito mais rápido para quem aluga e para quem quer alugar. Como funciona? Com o seguro-fiança gratuito, em caso de inadimplência do inquilino, o proprietário do imóvel tem a garantia de receber da seguradora todas as obrigações previstas no contrato de locação, até o possível despejo. O seguro-fiança gratuito é um encargo de locação que o proprietário paga pelo inquilino, eliminando de vez a figura do fiador, agilizando e facilitando o processo de locação. É, portanto, uma modalidade de garantia eficaz e moderna. Voltaremos em breve. Um abraço a todos. Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui, é rapidinhos. Voltamos já já, aguarde, por favor. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. ADV Jus, tô ligado. Legal, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo o promotor de justiça, o Dr. André Stefan. A nossa pauta, homossexualidade e prostituição. Uma visão à luz da dignidade da pessoa humana. Doutor, eu sei que o senhor detém aí estudos e pesquisas das causas, né, psicológicas que podem levar a uma postura homofóbica. Doutor, dá para externar, né, ou identificar, né, por que as pessoas detêm esse besouro verde aí? Olha, o primeiro estudo sobre as causas da homofobia foi um estudo de 1971 de um psicólogo americano, George Weinberg. Ele faleceu, aliás, esse ano. E ele apontou 5 causas da homofobia. Vou destacar algumas, né? Ele supôs o seguinte, pela pesquisa que fez, enfim, pelos estudos que ele desenvolveu. A primeira causa possível da homofobia, e presente em várias situações, é o medo oculto de ser homossexual.
Então o indivíduo afirma aquele repúdio, não tem nada a ver. Isso daí para mim é um absurdo, etc. Então ele procura socialmente mostrar um repúdio, porque internamente ele vive um conflito. Eu cito um exemplo bem claro disso, aquele caso, aquele massacre na Flórida, numa boate de homossexuais, que foi praticado por um indivíduo que foi recente, e se descobriu depois que o sujeito que praticou aquele massacre, ele era frequentador daquele mesmo local. Né? Os clientes já estavam, a gente viu esse cara aqui, já tinha comparecido antes. Tal. Então se insere nessa linha. Tem outras causas. Ele aponta, às vezes são motivos religiosos. Não é? A pessoa tem uma fé religiosa e dentro dessa doutrina religiosa se desenvolve uma pregação contra esse tipo de postura. Então isso pode decorrer também de uma abordagem religiosa. Ele aponta ainda outras causas. Ele diz, olha, ainda tem muitas pessoas sentem como uma inveja contida da homossexualidade, porque há um mito de que o homossexual ele consegue, o homossexual masculino sobretudo, ele consegue ter uma relação sexual sem tanta necessidade de cortejar. O homem tem que cortejar a mulher, né, convencê-la, tem que procurar por todas as vias aí até conseguir ter esse contato mais íntimo. E fica aquela impressão de que no âmbito da homossexualidade masculina as etapas seriam mais curtas. Né? Enfim, ele aponta ali várias outras razões. Né? Doutor, agora a gente observa, principalmente aí, inclusive nesse viés aí, que fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, é onde nos chegam mais assim, essas notícias que são veiculadas pela mídia, aparecem muitas denúncias em grande escala, em vários dias da semana, né? Aqui no Brasil, com certeza, isso acontece, só que na mídia não é repercutido da forma como é lá. Será que lá existe um denuncismo ou aqui as coisas ficam mais abafadas? Eu não sei dizer sobre a realidade norte-americana, né? Também a gente acompanha de longe, acompanha pela mídia. O que eu posso dizer é o seguinte, não é? Felizmente, não é? A gente procura ter, eu até vou trasladar um pouquinho para um outro assunto, o correlato, não é? Eu cito, por exemplo, violência doméstica contra a mulher, não é? Vou citar aqui uma atuação, e me permita aqui o exemplo caseiro. O Ministério Público de São Paulo tem tido uma atuação emblemática no combate à violência contra a mulher, não é? E às vezes é necessário esse impulso, a mudança legislativa ou a conscientização das pessoas para que os casos, né, comecem a vir à tona, não é? E então acho que na esfera da proteção à mulher contra a violência doméstica, os últimos anos aí mostraram um grande avanço. Um avanço que não se vê, infelizmente, na questão da homossexualidade e dos crimes praticados contra os homossexuais por conta da opção sexual. Né? Doutor, agora o que a gente poderia, né, refletir no sentido de uma eficácia, né, efetivamente, o que poderia surtir? Né? Evidentemente que o Ministério Público tem todo o seu trabalho aí comprovado, na sua eficácia, na aplicação ou no pedido de aplicação na lei, a Justiça, dentro da medida do possível, também tem feito a sua parte. Mas, efetivamente, o que será que poderia ser feito para inibir essa prática, que é uma prática horrenda, né? Não tenha dúvida, não é? Bom, quando a gente fala em crime contra o homossexual, a gente pode pensar numa gama enorme de infrações, né? A gente pode pensar desde uma ofensa à honra, de um crime de injúria, um crime contra a honra, até um ato mais grave, um homicídio qualificado, não é? Sim. Enfim, acho que o primeiro ponto porque não adianta também a gente tentar mudar a realidade só alterando o texto da lei, né? O Brasil é o zero em vezeiro nisso, não é? Então, como é que se pressiona o Congresso Nacional porque precisa encontrar determinada solução? Fala, não, então vamos mudar a lei, então vamos aumentar a pena, então vamos criar o crime. E não é por aí que se muda a realidade, não é? Acho que tudo começa com educação, conscientização, e uma mudança da mentalidade da sociedade, né? Para que ela entenda o quão grave é esse tipo de conduta e comece então a virem aí as denúncias, os fatos, a se dar a importância que isso merece, como vem ocorrendo com violência doméstica contra a mulher. A gente percebe ainda que lentamente, né, mas uma pequena evolução nesse sentido. Verdade. É isso mesmo. Meus amigos, vocês sabem o que acontecerá no universo jurídico nesta semana? Veja a nossa agenda jurídica. Já está disponibilizado no site da Defensoria Pública edital para inscrição de advogados interessados em prestar a assistência judiciária suplementar. Todas as informações no site e também na OAB. No dia 15, sexta-feira, 19h30, realiza-se na Casa da Advocacia e Cidadania aqui de Ribeirão Preto a palestra
Constelação no Judiciário. A expositora será Adara Campos Vieira. Legal, mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Veja. Olá, sou Guilherme Bertipaglia, advogado, mediador, negociador, também professor em negociação e mediação, e hoje venho aqui falar um pouquinho da mediação e da cultura adversarial que eu e você vivemos. A cultura adversarial, ela é fato, é realidade, e muitas vezes vemos que para alguém ganhar alguma coisa, alguém precisa perder alguma coisa. E na prática, eu e você somos treinados para isso desde nossa infância, em que, em regra, um perde e um ganha. Sistemas que a gente admite só um vencedor. Isso é no pódio, no futebol, nos campeonatos. E aí, quando elegemos o melhor funcionário do mês, por exemplo, quando elegemos o melhor aluno. E noto ainda que aquilo que é prejudicial para alguém, em regra, fica destacado. Mas eu acredito que ouvir as pessoas, suas histórias, compreender o motivo que as levam a querer alguma coisa, faz grande diferença. Eu acredito que eu tenho tido resultados comprovados em torno de 80% o índice de solução e satisfação nos casos que atuo, e além disso, experimentado os frutos da solução efetiva dos conflitos pela via do diálogo, com clientes satisfeitos, participando efetivamente da construção das soluções dos problemas. As pessoas deixam as marcas na construção dos seus problemas e com isso elas se vinculam a ele. Ainda sobre a cultura adversarial e a mediação, eu vejo que a gente deve divulgar esse jeito de resolver problema, que é a mediação, aonde as pessoas resolvem suas questões, e eu acredito sim na boa fé e na capacidade das pessoas conversarem. O que elas precisam muitas vezes é a oportunidade de um espaço e de alguém que realmente as auxilie e as conduza numa conversa de modo organizado e estruturado. E a mediação oferece esse ambiente. Assim elas conseguem ter mais controle sobre suas decisões, por exemplo. Então a mediação ela oferece um ambiente seguro e qualificado para que essas pessoas conversem sobre suas questões, sem serem expostas e de modo que elas possam construir suas decisões. Algumas pessoas comentam comigo ainda que em alguns lugares, algumas pessoas têm chamado de mediação algo que acontece com imposição de decisão, com acordo forçado, e eu preciso dizer para você que isso não é mediação. A mediação ela tem uma metodologia específica que deve ser seguida e deve prevalecer a vontade dos envolvidos, num ambiente confidencial e seguro. Eu fico por aqui e continuo à sua disposição nas minhas redes sociais. Vai ser um prazer ter a sua companhia online. Acesse lá no Facebook a página Professor Guilherme Bertipaglia e no Instagram, @profguilhermeb. Um abraço e até breve. Legal, mais um intervalinho. Voltamos já já, é rapidinho, aguarde. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. ADV Jus, tô ligado. Legal, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o promotor de justiça, o Dr. André Stefan. A nossa pauta, homossexualidade e prostituição, uma visão à luz da dignidade da pessoa humana. Doutor, agora, eu gostaria que o senhor também focasse um pouquinho, doutor, né, com relação à aplicação da lei, principalmente contra essas pessoas que cometem o crime homoafetivo. A dosagem da pena e a responsabilização criminal, o senhor acha que o que está previsto na lei, ela é adequada? Eu acho que o juiz tem ferramentas
para fazer essa adequação. Não é? No Brasil, às vezes a gente conclama aquela ideia, né? Vamos mudar a lei, vamos escrever aqui, um aumento de pena aqui, aquilo. O fato é que nós temos um cabedal no Código Penal, sobretudo no artigo 59, que fala sobre a aplicação da pena, que confere ao juiz ferramentas para, quando se detectar esse tipo de situação, ele aplicar a pena, uma pena justa, não é? Justa. Porque, veja, todos os tipos penais eles têm mínimo e máximo. O problema no Brasil, sob a minha ótica, não é? É essa cultura de se aplicar indistintamente pena mínima. Eu faço aqui menção ao trabalho do professor Guilherme Minuti. Ele escreveu um livro, Individualização da Pena, que foi sua tese de livre docência. Ele fez uma pesquisa, e uma pesquisa em execução penal, casos definitivos já transitados em julgado. A grande maioria foram sentenças que impuseram pena mínima, e desse universo de pena mínima, que era a grande maioria, um percentual elevadíssimo, o juiz não fundamentou a dosimetria da pena, não fundamentou a aplicação da pena. Mas então o que você percebe? Então o defeito não está só no texto da lei, não dá para dizer que é só no texto da lei. Tem uma cultura aí dentro, talvez, né, dos profissionais do direito, falo do Ministério Público, não é? Enfim, e do Judiciário principalmente, porque se teve também uma decisão assim, talvez pode ser que o colega do MP também não foi tão combativo, não sei o que aconteceu, né? Mas o fato é, uma pena mínima, quando justa, perfeito. Quando adequada, não é? A gente tem mais enfim, não é? Achar correto. Agora, sem fundamentação, sem explicar o porquê, não é? Como uma coisa indistinta, como uma coisa padronizada, não é? Olvidando dos mecanismos legais, acho que esse é um problema sério. Então, se fosse bem aplicado, aí o próprio texto legal na dosimetria da pena, a gente já encontraria um alento para essas situações. Não há o que se falar, nem levar muito em consideração, também o fato de esses crimes aí que geram grande clamor público, né? Então vem aí muitas pessoas, não sabemos as intenções que estão por trás ali, e aí vem com aquela exigência ou com aquele pedido de aumento de pena. Eu acho que nesse sentido não há muito o que se considerar. Olha, veja, se falar em pedido de aumento de pena, sob qual perspectiva, não é? Pedido de aumento de pena por quê? Não é? Existem determinadas situações no nosso direito penal que merecem correção. Eu não tenho dúvida disso, não é? Eu cito, por exemplo, a corrupção, né? Um crime com pena mínima de 2 anos, mas um crime que provoca consequências tão graves, não é? Uma pena mínima de 2 anos, que pelos critérios do Código Penal pode ser cumprida em regime inicial aberto, que significa, não é, cumprir a pena em casa, não é? E quando você pensa no ato de corrupção, me parece uma coisa desarrazoada. Por outro lado, discurso de aumento de pena como solução para a redução da criminalidade, isso é uma falácia, né? Isso realmente é algo que não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver, né? A gente que está acostumado já há alguns anos aí na área jurídica, no direito penal, a gente cansa de ouvir isso e a gente sabe que não adianta nada, não é? Só alterar a lei, só tornar mais rigorosa a pena, isso não vai ser o fator de redução da criminalidade. Tem que ter ali uma boa, ou uma certa parcimônia mesmo, o magistrado, na hora da aplicação da pena que está inserida ali na lei, prevista ali. Exato, parcimônia, bom senso, aplicar os mecanismos legais, né? E o problema, a lei penal tem que ser efetiva, né? O temor, a certeza da lei é um fator de inibição de condutas criminosas muito mais eficaz do que a quantidade da punição. É isso mesmo. Agora, doutor, eu quero fazer aí um viés, né, para o lado do cursinho, doutor, certo? Pois não. Eu gostaria de falar um pouquinho de cursinho, sei que o senhor é um expert, né, na matéria, e a gente tem aí muitos colegas, principalmente iniciantes da advocacia, que às vezes ainda aspiram a um concurso público. E a primeira pergunta que eu falo para o senhor, que, como eu disse, navega aí na seara do cursinho preparatório, se esta é realmente a senha para aprovação aí nos concursos contemporâneos, doutor. Olha, o cursinho desempenha um papel muito importante, isso é inegável. Eu fui aluno de cursinho, né? Isso para mim foi super importante na minha preparação. Eu saí da faculdade com uma visão muito teórica, né? Muito pouco ligada ao cotidiano da carreira que eu queria, que era o Ministério Público. O cursinho, nesse sentido, foi muito importante. Ele é importante porque ele te dá uma visão atualizada, ele é importante porque ele mostra para você o caminho das pedras, mas olha, não dá para pensar no cursinho como, digamos, não é? O oásis, a tábua de salvação. Tem que ter muito esforço pessoal, muita dedicação, não é? Então, assim, o cursinho mostra o caminho, dá o caminho das pedras. A gente, não é, como professor de cursinho, lá naquele ambiente,
não é? A gente procura falar, olha, a gente sabe o que cai, a gente sabe que o examinador gosta, a gente procura dar aquele macete, como responder a pergunta, etc. Mas se o aluno não sentar, não estudar, não levar a sério, não é? Sem dúvida, não vai atingir o objetivo. Em linhas gerais, né, doutor? Esforço e transpiração. Com certeza. É por aí. Bastante esforço. É isso mesmo. Meus amigos, eu falei hoje com o promotor de justiça, o doutor André Stefan, a quem eu quero imensamente agradecer ter se disposto e vindo aqui nos conceder essa entrevista e fazer também um parênteses de agradecimento ao procurador do Estado, o doutor Olavo Alves Ferreira, que nos concedeu aí um apoio logístico para que a gente pudesse então viabilizar essa interessantíssima entrevista. Muito obrigado da presença. O agradecimento é meu, eu sou grato aqui pelo convite, pelas perguntas, pela amabilidade. Agradeço também ao seu público, né, por ter dedicado aí um minuto do seu tempo para nos ouvir, para acompanhar esse programa aí que já tem uma repercussão e já é um programa consolidado, não é? Queria aproveitar, se me permitir aqui, convidar o pessoal de Ribeirão Preto e região. Em 2018 a gente está fazendo aqui, está começando a nossa pós-graduação Lato Sensu pela UNAERP, uma pós-graduação presencial, né? Um curso elaborado com muito cuidado, com muito carinho, com professores renomados, não é? Voltados aí para um público bem amplo, né? Advogados que querem se reciclar e também para os concurseiros, né? Porque a gente vai trazer temas também bem atuais, bem importantes e relevantes para concursos públicos. Eu quero te desejar boa sorte, tá? Obrigado. Ok. Legal, meus amigos, vocês podem novamente rever esse programa com o Dr. André Stefan, eu realmente recomendo, ok? E eu quero também que você se inscreva em nosso canal do YouTube para poder ter acesso a todo o nosso conteúdo do portal, ok? O nosso endereço é youtube.com/advjusnet. Ou então você pode acessar o nosso site, que é o advjus.net, www.advjus.net, ok? Fico por aqui, prometo voltar em breve com um programa inédito. ADVJus, tô ligado. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.